Hoje, então, estaremos finalizando a série de pregações, de sermões na carta de Jonas, e com isso nós leremos Jonas, capítulo 4, versos de 1 a 11. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver." E o Senhor disse: "Você acha que é razoável essa sua ira?" Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: "Para mim é melhor morrer do que viver." Então Deus perguntou a Jonas: "Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta?" Jonas respondeu: "É tão razoável que até quero morrer." E disse o Senhor: "Você tem compaixão da planta e não lhe custou nenhum trabalho, Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?" Muito bem, irmãos, até aí, essa é a finalização esquisita do livro de Jonas, mas ainda assim é um livro, um final que nos leva sempre a refletir, nos convida à reflexão. No início da série de reflexões, se os irmãos se lembrarem, as primeiras coisas que eu citei, conforme a gente estava vendo a história de Jonas, é que, imaginando que a gente não tivesse em nenhum momento lido, imaginando que fosse a primeira vez que a gente estivesse tendo contato com o livro de Jonas, a gente ia descobrindo quais eram os possíveis motivos dele ter fugido da vontade e da presença de Deus. E eu comentei também que esse livro de Jonas é um livro que normalmente a gente tem mais contato quando nós somos crianças, né? A gente aprende esse livro quando estamos na escola bíblica ou quando vemos histórias infantis que às vezes os nossos próprios pais contam pra gente, né? E geralmente essa história sempre acaba no capítulo 3. O capítulo 4 de Jonas é praticamente o capítulo mais esquecido da Bíblia, é o capítulo que é mais deixado de lado. Muitas vezes a gente não lê, não percebe o que está escrito ali. E quando a gente lê, fica uma sensação estranha, porque parece que está um pouco fora de tom. Geralmente a gente entende, e com razão, porque essa realmente é a mensagem do capítulo 3, de que Deus utiliza pessoas com dificuldade, pessoas com limitações, para fazer o seu nome conhecido, especialmente em nações que ainda não conhecem a Deus. E realmente isso acontece, e Deus está mostrando isso através de Jonas, né? Um profeta que, apesar de tudo, não está fazendo tudo aquilo que Deus mandou, né? Conforme a plenitude que Deus mandou. Só que chegando nesse capítulo 4, então, a gente tem, finalmente, a real razão pela qual Jonas fugiu da vontade de Deus esse tempo inteiro. E como eu falei, de imediato, a coisa parece muito estranha para a gente. Como é que um profeta de Deus, aparentemente, se irrita com Deus? Mais do que isso, como é que um profeta de Deus se irrita com Deus porque ele salvou uma nação, estendeu misericórdia, estendeu salvação a uma nação que era inimiga dele?
De fato, o livro de Jonas é um livro, como eu comentei também no começo da série, é um livro totalmente diferente. É um profeta que não quer fazer o trabalho de um profeta, é um profeta que é de fato profeta, porque recebeu uma mensagem de Deus, mas ao invés de ter alegria com a salvação dos perdidos, ele se ira com Deus. É uma história totalmente estranha, totalmente esquisita. E a razão para isso é que o intuito, especialmente desse livro de Jonas, é funcionar como se fosse um espelho para a gente perceber como talvez em alguns momentos da nossa vida a gente pode estar vivendo ou tendo sentimentos, ações muito parecidas com a de Jonas. Toda a Bíblia é um espelho, toda a Bíblia ela mostra para a gente, nos confronta dos nossos erros e nossas falhas, mas o livro de Jonas é especialmente dedicado a essa característica. E mais ainda, que é o mais interessante, que eu acho que é mais bonito, de alguma forma, pelo menos de maneira textual no livro de Jonas, é que ele é escrito como se fosse um tapete. Sabe aqueles tapetes persas que são praticamente uma obra de arte que você compra para pendurar na parede? Em que cada ponto, cada linha, ele é totalmente pensado do início ao fim para mostrar um desenho e a gente ficar meio que admirando aquele desenho do tapete. O livro de Jonas é feito dessa maneira também, de uma maneira muito bem pensada, para que alguns temas sejam mostrados por diferentes lentes. Então, provavelmente os irmãos até acharam em algumas pregações que eu realizei que os temas e algumas coisas que eu estava falando estavam um pouco repetitivos. Provavelmente essa foi a sensação que alguns irmãos podem ter tido. A questão é que isso é proposital, não de minha parte, mas é proposital do livro. O livro, ele propositalmente é construído como se fosse um espelho de um lado para o outro. Você vê duas faces de uma mesma situação, de uma mesma ocasião. Então, se a gente pegar, por exemplo, o capítulo 2 e o capítulo 3, a gente vai ter duas situações de arrependimento. Uma é a situação do profeta Jonas, que estava na barriga do peixe, e no capítulo 3 a gente tem a situação de arrependimento da cidade de Nínive. E a situação que a gente tem agora no capítulo 4, embora ela não seja tão clara, ela tem como situação tempestade. Se no capítulo 1 a gente tem uma situação de tempestade, literalmente falando, de um mar bravio, um mar revolto, um mar realmente disposto a destruir um navio, matar todos os seus tripulantes. Aqui, no capítulo 4, a gente não tem uma tempestade propriamente dita, como a gente vê no capítulo 1. Mas a gente tem uma tempestade no coração do profeta Jonas. E qual tempestade seria essa? Seria justamente o coração revolto e desejoso de julgamento e de ira, que ele estava desejando a cidade de Nínive e Deus não atendeu. Veja, o coração dele estava tão revolto que ele, de alguma forma, e esse era o motivo que ele fugiu da vontade de Deus, ele sabia que Deus iria perdoar aquela cidade assim que ele proferisse a pregação no meio dela. Mais ainda, ele meio que na expectativa de que Deus realmente castigasse aquela cidade, ele foi para um lugar mais alto para poder ficar vendo o que talvez aconteceria com aquela cidade. Ele tinha um desejo de que a aplicação de uma ira fosse derramada sobre Nínive. E a gente pode se perguntar, por que é que Jonas, que é um profeta, estava tão irado, tão desgostoso, com um coração tão bravio como uma tempestade, com um coração tão desejoso de destruição quanto aquela, talvez até mais do que aquela tempestade que quase derrubou e afundou o barco que ele estava antes. O que podemos entender que ele estava fazendo, qual é a situação do coração dele, era de que ele tinha um coração dominado pelo orgulho. E é por causa do orgulho mesmo que o coração dele estava tomado de ira e de revolta. Orgulho em que sentido?
Geralmente a gente fala de orgulho no sentido assim, eu estou orgulhoso de ter conseguido tal feito, por exemplo, passar numa faculdade, ou conseguido comprar um carro. Esse orgulho é benéfico, é uma sensação de conquista, é natural. O orgulho que eu estou falando é aquele orgulho que envaidece, torna vaidosa a pessoa. É um orgulho que torna a pessoa mais, como posso dizer? Torna a pessoa mais, com a sensação de grandeza, uma sensação de grandeza maior do que as outras pessoas. É uma situação em que leva a pessoa a se achar mais do que as outras, ser mais valorosa do que as outras, ter mais direitos, mais propriedade naquilo que ela quer e deseja. E isso era justamente o que estava acontecendo no coração do profeta Jonas. Como a gente pode ver muito nos evangelhos, especialmente com os fariseus, o que estava acontecendo aqui no coração de Jonas era que, por eles saberem que Israel era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ele entendeu que aquela presença de Deus no meio deles era um privilégio, que tornava eles um povo especial, melhor, superior às outras pessoas. Ele ainda por ser profeta, não é difícil, ele se envaidecia por ser justamente um tipo de pessoa que conseguia ter comunicação direta com Deus. Ele poderia muito bem se achar melhor do que as outras pessoas porque conhecia toda a lei e cumpria toda a lei. Era uma pessoa que, no fim das contas, perdeu a dimensão da necessidade da presença de Deus na vida dela. Para ele, o orgulho era tanto que Deus, em alguma medida, só servia para satisfazer os desejos do coração dele e nada mais. Ele só servia para isso. Mas no fundo ele sabia que Deus era outro. E por isso mesmo se irou contra Deus. E esse é o motivo pelo qual o livro de Jonas funciona tanto como um espelho, ou como eu falei, um tapete que serve para a gente ficar olhando e admirando e refletindo a respeito da nossa própria vida. Orgulho é algo que pode nos atingir em cheio e pode tornar, sem percebermos, o nosso coração tão raivoso, tão irascível como uma tempestade, quanto um vulcão em erupção, a ponto de até mesmo nos irarmos contra o próprio Deus. E é isso que o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas está nos mostrando. Por exemplo, o orgulho, quando domina os nossos corações, é algo que nos leva a entrar em conflito com outras pessoas, porque justamente nos faz achar melhores do que as outras. Se temos orgulho, por exemplo, como era muito comum alguns anos atrás, se temos orgulho da nossa denominação, da nossa comunidade cristã, temos a tendência a achar que apenas a nossa denominação possui a verdade de Cristo. Apenas a nossa denominação salva. Apenas a nossa denominação tem a compreensão correta das Escrituras. Isso é um tipo de orgulho. Nos leva a olhar os nossos irmãos de outras denominações com desprezo, como se fossem menores do que a gente, só porque nós nos orgulhamos do lugar a qual nós pertencemos. De outra maneira, se nós nos orgulhamos de nossa etnia ou de nossa cor de pele, isso vai naturalmente nos levar a sermos racistas. Se nós nos orgulhamos de nossas posses, dos nossos bens, dos nossos contatos, nós vamos desprezar aqueles que têm menos, que não têm nada. De modo contrário, embora a gente não perceba, se nós nos orgulhamos da nossa falta de posses, nós também vamos olhar com desprezo, com inveja, com raiva, para aqueles que têm alguma coisa, ou que têm muito mais do que nós. Quando nós, por exemplo, nos orgulhamos de nosso conhecimento, nós nos enraivecemos quando alguém tenta ensinar alguma coisa nova para a gente.
ou tenta nos corrigir em alguma coisa que de fato estamos falhos. Quando nós nos orgulhamos de nossas opiniões, nós tentamos enfiar goela abaixo a nossa opinião e o nosso entendimento sobre a opinião dos outros. Quando nós nos orgulhamos de nossos valores, nós olhamos com desprezo, nós isolamos aqueles que têm valores diferentes de nós. Quando nós nos orgulhamos de nossa etnia, de nossa nação, de nosso país, de maneira muito radical, nós desejamos o mal para com aqueles que não fazem parte da nossa tribo. O que o livro de Jonas está nos falando é que nós precisamos ter coragem de olhar para os nossos corações e percebermos se ele não está cheio de orgulho, se ele não está sendo dominado por orgulho. Porque se formos dominados pelo orgulho, estaremos fazendo a mesma coisa que Jonas fez, se irando com Deus quando ele oferece e estende salvação a um povo que não merecia nenhum tipo de misericórdia. No fim das contas, estaremos fazendo como Jonas, o próprio Jonas. Em que sentido? No capítulo 2, quando ele se viu numa situação de miséria, uma situação difícil, e pediu perdão a Deus para que Deus o livrasse daquela situação tão terrível, ele recebe aquela misericórdia de Deus e se alegra e segue em frente. A mesma coisa acontece com Nínive. Nínive recebe a mensagem de Jonas, vinda direto de Deus, se arrepende dos pecados e da própria situação de malícia em que eles viviam, e se arrependem e, vamos dizer assim, abandonam todo o mal que eles estavam fazendo, tanto para com as nações vizinhas, quanto para com eles mesmos, para com o próprio povo. A reação de Jonas diante desse segundo arrependimento, porém, como já falei, é diferente. No fim das contas, Jonas, quando percebe a misericórdia que Deus estende a outra pessoa, ele, ao invés de ter gratidão por aquilo que Deus fez com ele também, ele demonstra ingratidão. Isso se torna evidente até no texto, aqui no capítulo 4, quando Deus, para dar algum conforto a Jonas, cria uma planta que vai dar sombra para ele, vai dar tranquilidade, um certo abrigo do sol quente e do deserto daquele lugar, e Jonas nem mesmo agradece a Deus, ele simplesmente fica satisfeito e ignora completamente aquilo que Deus fez por ele. E no momento que Deus retira aquele favor que estendeu ao profeta, automaticamente ele se ira novamente contra Deus. E a mensagem que Deus, o puxão de orelha que Deus dá para Jonas justamente é esse. Ora, você está muito mais preocupado com o seu conforto e não está preocupado com o bem e a vida daqueles que ainda merecem misericórdia? É por isso que o livro de Jonas termina com uma pergunta. Novamente o espelho. Aqui estamos dando mais foco na nossa vida espiritual. Estamos tendo mais preocupações com coisas menores, com confortos, ou estamos realmente preocupados com aqueles que ainda não foram alcançados, ou aqueles que não merecem misericórdia, mas de alguma forma Deus se preocupou com elas? Tudo isso que eu tenho falado nos últimos meses, especialmente nas últimas 2 ou 3 semanas, pode parecer estranho. Eu estou lidando com o livro de Jonas, que tem temas pesadíssimos, que praticamente trata a gente como se fosse Deus dando tapa com luva de pelica na nossa cara, para fazer a gente despertar de alguma forma. Como é que eu estou lidando com temas desse jeito, justamente na estação do Natal, a estação do Advento, a estação que a gente deveria estar se alegrando com a lembrança, com a memória de que Deus enviou o seu Filho para resgatar a todos nós? Por que eu estou lidando com isso, ao invés de tratar com um assunto mais leve que o Natal pede e exige até? Estou tratando desse tema de Jonas,
Porque se nosso coração estiver dominado por orgulho, nós nunca seremos capazes de entender a esperança que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Nós nunca vamos entender a graça. Se Jonas não entendeu graça quando ele estava no meio da barriga do peixe, porque entendia que Deus servia simplesmente para satisfazer os anseios e satisfações dele, nós não vamos entender a graça da salvação que Deus nos dá através de Jesus Cristo. Quando somos tomados por orgulho, nosso coração se enche de revolta e de ira, e isso é o suficiente para nos impedir de celebrar com profundidade, com altivez, aquilo que Jesus fez por nós, o presente que nós estamos realmente recebendo. Nós não conseguimos reconhecer isso, da mesma forma como Jonas não percebeu isso. Nós podemos nos alegrar nesse momento, especialmente do Advento, nesse momento de Natal, a gente pode se alegrar de verdade, porque nós entendemos que, assim como os ninivitas, nós, na verdade, não merecíamos nada além da ira de Deus. Ainda assim, Deus foi misericordioso com os ninivitas. E apesar daquilo que Jonas e o próprio povo de Israel pensavam naquela época, nem nós e nem eles éramos merecedores de alguma graça e de alguma misericórdia. Estarmos numa igreja, independente da quantidade de tempo que estivermos, ou independente da quantidade de tempo que fomos salvos por Cristo, nada disso garante algum tipo de misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Deus dá misericórdia para a gente porque Ele é bom, não porque a gente faz alguma coisa para merecer. Graça só é entendida quando a gente entende, só é entendida, compreendida e vivida, quando a gente entende que nós não merecemos nada. E isso é o que o livro do profeta Jonas está dizendo para a gente. Nem Jonas, nem os ninivitas, nem nós, nem ninguém da igreja merece salvação, merece graça, merece dádiva. Ninguém. E ainda assim, Deus envia o seu Filho para nos salvar. Quando nós entendemos que a graça não depende da gente, quando a gente entende a situação de miséria que a gente se encontra, aí sim é que a gente entende o valor da vinda de Cristo para o nosso mundo. Nós podemos de fato nos alegrar, porque inexplicável, graça de graça, misericórdia de graça. Não merecemos nada e ainda assim recebemos tudo através da vinda de Jesus Cristo. O livro de Jonas nos convida, e esse é o motivo, como eu falei, de termos estudado esse livro de Jonas antes do Advento, antes do Natal, nos convidar a entendermos o que é graça, descansarmos o nosso coração em Deus e não nos irarmos a partir do orgulho que nós temos, qualquer orgulho que nós tenhamos. Nada nos torna melhor do que ninguém. Somos todos miseráveis. Ainda assim, Deus nos amou. Deus nos salvou. Deus nos resgatou. A todos nós. E deveríamos permanecer unidos nele. Deveríamos permanecer constantemente buscando a presença dele, a imitarmos a ele, no amor, na graça e na misericórdia. Essa é a mensagem do livro de Jonas e essa é a mensagem do Evangelho. Graça de graça. Esse é o significado da vinda de Jesus.
E é isso que nos deveria encher de alegria. Oremos. Senhor bondoso Deus e eterno Pai, pedimos que continue, Senhor, trabalhando no nosso meio, continue trabalhando em nossas vidas, continue, Senhor, abrindo os nossos olhos e os nossos corações para entendermos, ó Deus, o nosso estado de decadência, ó Deus, para que nós não nos orgulhemos de quem nós somos, de quem nós pertencemos, ó Deus, para que nós possamos simplesmente aceitar o presente que o Senhor nos deu, é o presente que nós, nesse momento de advento, celebramos. Esse presente é o que nos traz esperança, ó Deus, e quando estamos com a esperança no lugar correto, no lugar adequado, que é o Seu Filho, Jesus Cristo, nós finalmente podemos descansar, nosso coração se acalma, ele deixa de ser bravio, ele deixa de desejar a destruição. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, nos ajudando a entender o que é graça. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Ti, a entender o Evangelho e a viver o Evangelho, Deus. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.